Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu, professor Dr. Leonardo Finelli, coordenador da pós-graduação em Informática na Educação pelo Instituto Federal, estou aqui para avançarmos com a próxima etapa do nosso curso. Uma das etapas para a finalização da pós-graduação é a apresentação de um trabalho de conclusão de curso. Vocês já iniciaram essa discussão na disciplina de metodologia científica. Essa deve ter o habilitado a conhecer um pouco dos procedimentos técnicos para a construção do conhecimento e, assim, os caminhos para a adequada escrita acadêmica. O TCC é uma exigência legal proposta pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC, e contempla um trabalho um pouco mais elaborado, que considera a reunião dos conhecimentos de formação e elaboração inédita. Assim, o TCC deve apresentar contribuição científica passível de uma publicação. Em nossa pós em Informática na Educação, não será diferente. Temos um TCC que será apresentado em seminário de apresentação dos trabalhos em formato de banner. Esse deve ser resultado de uma produção textual em formato de artigo científico. Então, isso não é bacana? Até porque temos como meta da pós-graduação a produção de um livro ou um periódico eletrônico que contemple as produções de vocês. Isso mesmo, seus trabalhos, diferentemente de muitos, não serão engavetados ou relegados ao ostracismo em uma biblioteca. Não, muito antes pelo contrário, originarão um grande banco de dados que será disponibilizado gratuitamente em vias midiáticas, no nosso caso, pela internet. Isso já assegura para vocês uma publicação, que vai para o seu currículo. Além disso, os melhores trabalhos serão compilados em publicação específica, num livro ou no periódico, que assegurará uma segunda publicação para esses contemplados. Então, nesse momento, desejo compartilhar com vocês algumas dicas. A primeira diz do mito do TCC. Circula nos meios acadêmicos um mito sobre as dificuldades de produção de TCC, além do temor da reprovação e a incapacidade para sua produção. Ora, o TCC nada mais é do que mais um dos trabalhos que você já vai produzir no processo de formação. Esse será produzido sob a orientação de um orientador. E esse orientador nada mais é do que um par com um pouco mais de experiência em produção. Ele deve te auxiliar na elaboração da escrita, assim como indicar literatura e alinhar os caminhos do trabalho, de modo a corrigir erros e vícios de escrita. Você já chegou até aqui, você já é um vencedor, e você já demonstrou ser capaz de produzir. No TCC da pós-graduação em Informática na Educação, esperamos como produto um artigo que apresente os resultados de um plano de intervenção escolar. Esse pode ter as mais diversas categorizações. Pode considerar o desenvolvimento de uma proposta de software educacional, de modernização ou informatização de entrada de alunos, ou de modernização em entrada ou acompanhamento de biblioteca, controle de frequência, etc. Pode considerar, inclusive, uma proposta pedagógica que lide com a informatização de processos escolares, por exemplo, como secretaria. Enfim, o céu é o limite para onde vocês podem chegar com essas propostas. Mas você pode estar se perguntando, o que é um plano de intervenção escolar? Bom, vamos a ele. Então, o projeto de intervenção escolar, esse conteúdo foi proposto por mim, Leonardo Finelli, e pelo professor Dr. Admilson Prats, que auxiliou na elaboração desse material. E começamos com a discussão sobre o que é esse projeto de intervenção escolar. Bom, projetar para o futuro a intencionalidade da ação humana, ou seja, a intervenção do professor na realidade escolar. Nós esperamos nessa pós que vocês se preparem para se tornarem agentes de mudança dentro do contexto escolar, utilizando as tecnologias de informação e comunicação como ferramenta para esse processo. Nesse sentido, concordamos com Saviani, que diz que toda ação é intencional. Então, o projeto de intervenção escolar será uma produção que exprime a intencionalidade típica do trabalho que caracteriza o humano. A proposta de intervenção, no caso o TCC,
é uma maneira de pesquisar a ação pedagógica, identificando problemas e variáveis, o que torna possível a ação sobre esses problemas e variáveis. Vai se tornar, então, uma mobilização de pesquisa e pode ainda compreender e problematizar situações conflitos no contexto escolar. É necessário, então, dar ênfase à disciplina de atuação do professor, expressar com rigorosidade os conhecimentos científicos e priorizar os fundamentos teóricos disciplinares. Nós estamos vendo ao longo do processo de formação diversas disciplinas e conteúdos na formação em informática na educação. Vocês podem pegar um ou mais desses conteúdos para priorizar na elaboração do seu trabalho. O projeto deve ter uma relação direta com as atividades curriculares previstas, tanto da nossa pós, quanto do processo escolar na escola que vocês pretendem propor e realizar essa intervenção. Ele deve apresentar, então, uma relação intrínseca entre o objeto e a proposição de intervenção. Assim, sua execução pressupõe a intervenção na realidade proporcionada por uma pesquisa. Pensem o seguinte, vocês já estão no contexto escolar, ou pelo menos a maior parte de vocês já fazem parte do contexto escolar. O que a tecnologia pode melhorar nesse contexto? O que o uso das tecnologias de informação e comunicação podem incrementar no processo de desenvolvimento de conhecimento para esses alunos, nos mais diversos níveis de formação? Na hora que vocês começam a pensar sobre isso, vocês começam a elaborar as ideias para o seu projeto de intervenção. O que a gente espera, então, como os elementos desse projeto de intervenção? Uma introdução, uma fundamentação teórica, a proposta de intervenção pedagógica, os resultados aferidos, a discussão sobre os resultados, as considerações finais e a finalização com a apresentação das referências utilizadas. Vamos discutir um pouquinho cada um desses elementos. Inicialmente, na sua produção textual, são esperados um conjunto de elementos que são chamados pré-textuais. É a capa, a contracapa, o resumo, o sumário. Esses apresentam os dados de identificação do seu trabalho. Devem trazer a ideia do tema com o qual você quer trabalhar, o título do trabalho, local e data dessa produção, o seu nome, o nome da instituição e todos os elementos de identificação para que se saiba que aquela produção tem um autor e que esse autor o produziu num dado contexto. Em termos do desenvolvimento do seu texto, são esperados que você apresentem, além da introdução e a sua fundamentação teórica, uma justificativa. Por que você está realizando esse TCC? O que esse trabalho pretende modificar na realidade que você está o propondo? Então, ele deve trazer, além da justificativa, uma problematização. Ele deve contemplar um objetivo geral e um ou mais objetivos específicos, que vão sugerir os caminhos que vocês vão percorrer para a elaboração do trabalho e para a execução dessa sua intervenção. Ele deve contar com uma fundamentação teórica, que nada mais é do que uma revisão bibliográfica, ou seja, a partir da escolha de um tema, esperamos que você consiga buscar na literatura fontes que subsidiem a sua produção. Você não vai criar um trabalho do nada. Talvez a ideia da intervenção seja inovadora, mas ela parte de uma discussão teórica que você acredita ser a mais acertada para fundamentar esse trabalho. E você deve elaborar as suas estratégias de ação, o passo a passo de como executar o seu trabalho. Ele finaliza-se, então, com a apresentação dos elementos pós-textuais. Como eu falei anteriormente, é onde você apresenta as referências de todo o seu material consultado e, caso haja necessidade, em função das especificidades do trabalho, apêndices e ou anexos adequados para o seu trabalho. Entrando então em cada uma das etapas, a primeira delas é a introdução. O que a gente espera na introdução? Que você apresente o seu objeto de estudo. Destaque as motivações para a escolha da temática e as respectivas relevâncias científica e social da escolha dessa temática.
Esperamos também que você justifique a problemática de pesquisa e apresente os objetivos. Espera-se, então, que você comece a pontuar as propostas de intervenção. Quais são as suas possíveis hipóteses, né? O que você pretende modificar na realidade daquele contexto escolar? Ou o que você espera como resultados dessa sua proposta de intervenção? No campo de fundamentação teórica, que pode ser apresentado conjuntamente com a introdução ou em uma sessão separada, ou seja, podem ser dois tópicos distintos na sua produção textual, ou apenas um único tópico chamado de introdução, que já contempla a fundamentação teórica, nós esperamos uma revisão da literatura acerca do tema. Aguardamos, então, que você reúna os principais autores ou as principais ideias que já circulam no meio acadêmico sobre aquela temática com a qual você escolheu para trabalhar. Quais são os principais autores? Quais são as principais teorias? Quais são as mais relevantes para a escolha da sua temática? Lidando com a educação, vocês vão verificar que é muito comum que nós tenhamos autores distintos que propõem algumas vezes teorias semelhantes, às vezes com pequenas discrepâncias, pequenas diferenças, e muitas vezes nós vamos achar diversos autores que falam de propostas teóricas completamente distintas. Então, fazer essa situação, fazer essa apresentação do reconhecimento teórico é de extrema importância para que o seu leitor consiga compreender qual que é o aporte teórico pelo qual você está se baseando e aonde você quer chegar com esse material. E quais são os principais resultados obtidos por esses pesquisadores? Isso também auxilia ou norteia o seu leitor a entender o que você tem como uma possível expectativa, ou quais são suas possíveis hipóteses, a partir do que você está propondo como intervenção. Muito importante também é considerar o arcabouço histórico, ou uma relação cronológica em que a ciência vem sendo produzida. Então, em que época houve pesquisa ou diversas pesquisas sobre os temas, sobre o tema que você está trabalhando, ou temas semelhantes, e quais foram os resultados encontrados? Quais são as hipóteses que você pretende superar ou confrontar, ou corroborar com o que vem já proposto na literatura? Então, toda a produção da introdução e da fundamentação teórica, em especial da fundamentação teórica, deve ser uma redação com texto fundamentado na literatura consultada. Para fazer isso, citações diretas e indiretas auxiliam na produção da escrita. Quanto à proposta de intervenção, é o campo que muitos de vocês conhecem como método. Vocês devem apresentar de maneira descritiva e crítica toda a caracterização da escola e ou campo de pesquisa e intervenção. Fale um pouquinho da localização, do contexto sociocultural a que atende, dos níveis e modalidades de ensino que a escola trabalha, do número de funcionários, espaço físico, etc. Por que esse elemento? Para que o seu leitor compreenda sobre qual é o contexto que a proposta de intervenção está sendo realizada. Trabalhar com uma universidade, como o Instituto Federal de Minas Gerais, é diferente de trabalhar com uma escola rural das mais diversas localidades nas quais nós atendemos. Trabalhar com um polo em uma cidade de pequeno porte, que atende a um número pequeno de alunos, é diferente de trabalhar com um grande centro em um grande centro urbano, uma grande universidade em um grande centro urbano. Então, os desafios e os caminhos a serem contemplados para cada uma dessas situações devem ser, então, previstos e considerados na sua proposta de intervenção. Esperamos também que vocês destaquem os aspectos culturais relevantes e projetos pedagógicos já desenvolvidos. Nós estamos falando de educação. Existem diversos tipos de projetos pedagógicos que são realizados na escola, mesmo que nem sempre eles sejam nomeados como tal. Quando um professor leva os alunos para uma aula prática no laboratório, a gente está falando de uma estratégia de intervenção.
quando um professor de biologia ou de ciências leva os seus alunos para o pátio para analisar as plantas que tem no espaço escolar ou nos arredores desse espaço escolar, nós também estamos falando de práticas de intervenção pedagógica. Então é importante que vocês entendam o que já acontece para propor algo que seja novo para aquela instituição. Esperemos que vocês indiquem também de quantos e quais são os sujeitos envolvidos no projeto. Vocês podem fazer um trabalho mais direcionado para o grupo de professores, mais direcionado para o grupo de alunos, especificamente para os funcionários ou para o setor de secretaria da escola. Como eu falei anteriormente, vocês podem informatizar o sistema de biblioteca, etc. Existem inúmeras possibilidades. E quais são os motivos e papel de cada um desses agentes e desses atores no seu processo de trabalho? Eles estão sendo investigados? Você quer saber algo a partir da perspectiva deles? Você está propondo uma atividade de trabalho e quer ver como eles a reconhecem? Ou quais os resultados que eles produzem a partir das suas intervenções? Essa é a ideia dos papéis de cada um no processo de trabalho. Esperamos também que você apresente os resultados aferidos. Essa é a parte mais importante do seu trabalho. Você vai propor um projeto, vai executá-lo e o mais importante, que a gente espera nessa produção literária, são os seus resultados. Então, com a execução da intervenção, o que modificou-se na realidade escolar ou na realidade pedagógica? Eu espero que vocês escrevam os seus resultados. O que funcionou? O que deu certo? O que não funcionou ou não deu certo? Por quê? Quais foram as dificuldades encontradas? Quais foram as vitórias aferidas? Essa sessão também pode ser conjunta com a sessão de discussão, onde, ao apresentar os resultados, esses já serão discutidos. A gente vai ver já que a parte de discussão dos resultados é esperado que você trabalhe com os seus resultados, confrontando-os com dados da literatura, com experiências prévias, onde você corrobora o que já foi produzido e verifica sucesso, ou você verifica limitações em termos da sua produção. Então, no espaço das discussões dos resultados, como eu disse, esperamos uma reflexão sobre os seus achados. Compare os seus resultados com os resultados da literatura sobre o tema. O que você fez, o que você propôs, obteve mais ou menos êxito do que você já havia procurado. A proposta que você traz é completamente nova, você não achou nada na literatura sobre. Mas e trabalhos parecidos? Ou, pensando em termos da sua proposta, considerando as suas hipóteses, os seus possíveis resultados, o que você conseguiu alcançar dos resultados que você havia esperado inicialmente? Ou não? O que houve de limitações que dificultaram e impediram esses resultados? Por que isso é importante? Porque mesmo os trabalhos que não alcançam o êxito esperado também merecem ser publicados, para que outros pesquisadores futuramente não cometam as mesmas, ou não passem pelas mesmas dificuldades. Como assim? Se você seguiu um caminho metodológico, o executou de maneira esperada e os resultados ainda assim não foram alcançados como esperados, um outro pesquisador pode fazer uma modificação em uma ou mais das variáveis, fazer uma modificação em termos da sua proposta para tentar melhorá-la para a execução e alcançar novos resultados. Esperamos que você indique então como seus resultados corroboram ou o que eles diferem da literatura já produzida. Em que medida a sua intervenção melhorou o processo educacional? Ou não, caso não tenha encontrado os resultados esperados, que também merece uma publicação. Mais do que dar certo, o resultado final do seu TCC deve considerar a descrição adequada da intervenção e os seus resultados. Então, reforço esse tópico. Mais do que você alcançar os resultados que você esperava, se você descreve claramente o caminho metodológico pelo qual você avançou e o que você pretendia alcançar, os seus resultados são uma consequência desse caminho.
mesmo que eles não sejam os resultados que você imaginava inicialmente, são resultados que merecem ser publicados para que outros autores possam avançar a partir daí e propor modificações que melhorem o trabalho ainda mais. Então, isso possibilita a replicação futura ou a adequação do projeto para alcançar novos resultados. E, por fim, é esperada as considerações finais. Esse campo vai detalhar as ações, técnicas e metodologias que foram desenvolvidas durante a execução do seu plano de intervenção. Nele, você deve descrever, ou considerar os resultados do seu problema de pesquisa, se você alcançou ou não a sua problemática, se você conseguiu responder ou não a sua problemática inicial, assim como apresentar as limitações do estudo. Por exemplo, o estudo foi realizado com uma escola de pequeno porte ou apenas com uma turma de uma escola. Os resultados podem ter um viés da motivação para a participação daquele grupo de alunos, e o que pode não acontecer com uma outra turma menos motivada. Então, todos esses são elementos de limitação do estudo, que, quando replicados, podem apresentar diferenças e outras variáveis. As referências do projeto também devem ser apresentadas, indicando então todos os documentos que foram citados no seu texto, lembrando que esse é um item obrigatório da sua produção e que devem ser contempladas a partir das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em especial das NBR 6023 e 10.520, que versam especificamente sobre a produção de referências e sobre a citação nos textos. Serão considerados, então, todos os textos que vocês utilizaram. Textos online, textos escritos, artigos, livros, periódicos, vídeos, etc. Então, para finalizarmos, vejam que não há grandes dificuldades. É como o TCC que você já produziu na sua graduação. Daí, alguns de vocês podem se perguntar, mas eu não estou trabalhando numa escola nesse momento, como eu faço? Bom, para esses também não há segredo. Basta dirigir-se a uma escola de sua comunidade e firmar uma parceria com gestores dessa. Pode ser qualquer escola, municipal, estadual, privada, em qualquer nível de ensino, elementar, fundamental, médio, superior. Todas as escolas precisam de execução de projetos de intervenção. A maior parte dos gestores vai sorrir de um canto a outro da boca quando vocês se apresentarem com disponibilidade de mão de obra e interesse de operacionalizar uma proposta que atenda às demandas daquela escola. Mas muito importante, lembrem-se de considerar as demandas da instituição. Para isso, o primeiro passo é marcar uma reunião com os gestores e verificar o tipo de demanda que aquela instituição apresenta. E qual é o seu interesse e como você pode estar preparado para lidar e acolher essa demanda. De nada adianta você chegar na escola com um lindo projeto, por exemplo, de informatização da biblioteca, se a escola não dispõe de uma biblioteca, não é mesmo? Então, lembrem-se de serem humildes e verifiquem o que a comunidade escolar deseja e que associe-se com a sua formação. No nosso curso, seguiremos para o segundo módulo. Nesse, você irá adquirir novos conhecimentos que deverão auxiliá-los ainda mais para pensar em propostas de intervenção escolar. Considerando o nosso cronograma, você terá ainda 1 ano para planejar o projeto e executar o seu trabalho. Parece muito tempo, mas não se iluda. Se você não começar logo, pode esbarrar em dificuldades depois. Sugiro, então, que você já dê uma olhada no nosso projeto pedagógico do curso, o PPC, que está disponível no ABA. Nele, você verá a estrutura curricular do nosso curso como um todo e poderá considerar conteúdos que vocês já viram, assim como os conteúdos ainda vindouros. Esses podem auxiliá-los com ideias de intervenção, ou podem contemplar também aquele plano que você ainda tinha para a intervenção, ou venha a ter para a intervenção. Lá vocês terão os nomes das disciplinas, as ementas, as bibliografias e assim um pouco da ideia do que virá pela frente. Isso deve auxiliá-lo a preparar-se e a planejar o seu projeto de intervenção. Com isso, então, eu encerro a apresentação do curso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco da proposta do que vimos aqui hoje.
Em caso de alguma dúvida, angústia ou questão, lembre-se, nós, da equipe pedagógica, professores e tutores, estamos todos disponíveis para auxiliá-los no que for necessário. Por enquanto é só. Um bom início dos seus estudos, um bom preparo do seu projeto de intervenção e nos encontramos mais adiante. Forte abraço.